Boa tarde, meninas. Que a paz de Jesus esteja com cada uma de vocês. Estamos aqui mais uma tarde para trazer a palavra do Senhor aos corações de cada uma. Eu fiquei com o início, né, a abertura do livro de Reis. O meu é o capítulo 1, versículo 1 até o 31. E o 32 a Su vai dar continuidade, certo? Esse livro de Reis eu vou fazer uma pequena abertura, né? Falando um pouco sobre a história do livro da história de Davi, né? Porque aqui o livro de Reis ele se inicia com a velhice de Davi, então eu vou fazer uma pequena introdução relembrando a história de Davi para que a gente possa entender esse texto. E em seguida eu vou ler o texto para vocês, dar uma explicação em cima dele, certo? Então, vamos iniciar com a oração, né? Já invocando o Espírito Santo que venha sobre essas palavras que serão ditas e que o Espírito Santo já envie aos corações da forma realmente desejada, da forma que Deus quer que chegue no coração de cada um, tá? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nesta tarde eu venho entregar essa oração, que seja realmente feito da tua vontade e não da minha. Que tudo que será dito aqui não será dito em carne, e sim em espírito. E que nós possamos entender a tua palavra, né? A tua vontade e aceitar a tua vontade nas nossas vidas. E que nós tenhamos o discernimento, Senhor, de entender aquilo que é vontade tua para mim e aquilo que é vontade minha, vontade própria. Infelizmente, quantas vezes nós entendemos isso muito bem, claramente, mas quantas vezes a gente confunde, né, a tua vontade nas nossas vidas. Então, que hoje esse texto venha a ser claro, essa história venha a ser bem objetiva e venhamos entender o verdadeiro sentido da história e aquilo que o Senhor quer que nós faremos a partir, né, de agora. Que assim seja, que seja feita a tua vontade, tudo para a tua glória. Amém. O meu começa com a história o título, né, da minha Bíblia tem a história de Salomão, né? É a luta pelo poder entre Salomão e Adonias, né? O que é esse livro de Reis? O livro de Reis, ele foi escrito como Reis porque era uma cidade onde tinham vários reis, né? Tinha vários reis, vários reinos. Então, por isso, o nome é o livro de Reis. Esse livro nós não sabemos, gente, ao certo, da origem de quem escreveu, né? Alguns estudiosos, eles falam, né, principalmente na tradição judaica, eles afirmam que quem escreveu esse livro foi Jeremias. Mas tem alguns equívocos em relação a esses livros, em relação a esse livro, porque Jeremias, ele estava, já na sua velhice, pelo menos nos estudos, esse livro de Reis foi escrito no ano de 580 a.C., né? Então, nesse período, Jeremias ele estava no Egito, né? No cativo do Egito. Ele nunca tinha ido para a cidade de Babilônia. Então, assim, pela escrita do livro, teria que ter sido alguém que tivesse lá, né? Muito próximo, né? Que tivesse acompanhando toda a história, para que realmente esse livro ele pudesse ser escrito, né, do jeito que ele foi. E pelas histórias, pelos relatos do estudo, não bate, porque Jeremias nunca tinha ido à Babilônia. Jeremias estava no Egito, né? E depois conta que ele já morreu lá velho, né? E ele foi até apedrejado por lá,
né? Outros estudiosos acreditam que por ele ser um profeta muito conhecido, talvez ele pudesse ter alguém próximo e pudesse ter escrito por eles, né? Mas, enfim, isso foi uns estudos, isso são a lenda, né? A tradição judaica que também afirma em relação a isso, mas a gente não tem certeza de quem realmente escreveu, do autor. Então, como a gente não tem, vamos chamar esse livro, né, de um escritor desconhecido, certo? Aí, assim, eu vou fazer uma pequena introdução, né, da história de Davi, já para que a gente possa adentrar nessa história aqui, que é onde é a continuação, né, do fim, a continuação do fim de Davi e o início do reinado de Salomão, certo? Tudo aconteceu porque Adonias, né, queria realmente o trono, porque pela história a gente sabe, né, que como Davi teve 3 filhos mortos, né, e que os primeiros filhos seriam os primogênitos, então não tinha sobrado mais filhos, né? Então, pela lei dos homens, pela a questão do primogênito, pela questão do homem, Adonias seria realmente, né, o rei. Só que os planos de Deus era outro, né? E não foi nada disso que aconteceu. Então, assim, relembrando a história de Davi, né? O pior pecado de Davi foi Batseba, né? Onde ele cobiçou Batseba e em seguida ele matou, ele invejou, né? Cobiçou a mulher do próximo e ainda matou. Por causa disso, Davi pagou um preço muito alto, né? Que a gente já sabe. Deus perdoou Davi por isso, mas no perdão não ficou livre de Davi pagar muito caro pelo que ele tinha feito, certo? Ele pagou muito caro. Um dos primeiros pagamentos foi o primeiro filho que ele teve com Batseba, que já nasce morto, né? Depois ele teve o que era para ser o primogênito, né? Que era o Aminô, ele era hoje, se fosse hoje, era conhecido como filho de papaizinho, bebarrão, que só vivia, fazia tudo que queria, não tinha limites, né? Realmente nenhum dos filhos de Davi tinha limite, eles faziam tudo que queria, né? Conforme as escrituras, né? A gente, quando lê, a gente entende. É tanto que Aminon, ele ficou conhecido, né, pelo o abusador da sua irmã, né? Ele abusou da sua meia-irmã, Tamar. Ele abusa dela, né? Por ser o tal, o cheio de vontade. E aí começa, né, o verdadeiro sofrimento de Davi, né? Aí vem Absalão, que vai lá, quer vingar, né, a honra da irmã e suja as suas próprias mãos com o sangue, né, da própria família. Ele mata Aminon, né? E aí as histórias vai se repetindo, né? Salomão nunca foi um homem bom. A vontade dele era de tomar o reino antes, mesmo que Davi morresse, ele queria o reino para ele, independente de qualquer coisa. Mas o que aconteceu, né? O reino não era para ser de Salomão, né? Então, Salomão virou inimigo de Davi, e quando Davi passou por tudo aquilo e ele pôde realmente ir atrás dos inimigos e fazer justiça, um dos inimigos, infelizmente, era o filho, que era Absalão, né? E aí ele se juntou com toda a sua tropa e foi fazer justiça, mas ele pede a Joabe, né? O Joabe era um homem de confiança de Davi, né? Ele era o chefe dos exércitos. Então, Davi pede a Joabe que poupe a vida do seu filho, Absalão, mas Joabe não era aqueles que não respeitavam nada e nem muito menos a voz do rei. E Joabe, ele acreditava que Absalão, ele era uma ameaça ao reino de Davi, que de certa forma era. Então, né, ele mata todos, inclusive Absalão. Então, é o período que Davi fica muito triste, ou seja, Davi penando, né, peregrinando em relação a tudo aquilo que ele fez, né, pagando por tudo aquilo que ele fez. Então, diante dessas mortes, né, sobrou apenas Adonias para poder reinar, né, pela lei. Mas, alguns anos atrás, bem atrás, Davi tinha feito um juramento perante a Deus e a Batseba, que quem iria reinar no lugar dele seria Salomão.
Mas Adonias, ele já estava tão crente que ele ia ser o rei, né? O pai dele já estava muito velho e já estava na beira da morte e ele ia reinar. Então ele mesmo se antecipou com a festa. Ele fez uma festa, né? A Bíblia conta que era uma festa grande, com ovelha, cevada, né? Muitas bebidas. Ele se juntou logo com os reis mais poderosos que tinha, né? E um desses reis, aliás, com os reis mais poderosos que tinha e com os homens mais poderosos. E um desses homens mais poderosos era Joabe, que era o homem de confiança, né? Em relação à tropa de Davi, né? No período que Davi estava reinando. Então, ele fez toda uma festa para ele mesmo se auto fez o rei, né? Não esperou nem Davi dizer que ele era o rei, ele mesmo se auto fez o rei. Então, a história ela se espalhou pela cidade e chegou, né, a Natan. Natan era um dos profetas da cidade e era muito amigo de Davi, né? Era servo de Davi. E nessa festa ele não convidou Natan e ninguém que servia ao rei, e nem seu irmão Salomão. Então Natan se vê apreensivo, procura Batseba e diz: é melhor você procurar o rei e falar com ele, relembrar ele da promessa que ele te fez no passado. Porque a Adonias, ele vai tá se declarando rei, e a primeira coisa que vai acontecer, ele vai fazer de vocês uns bandidos e vão até matar vocês. Então Batseba, né, já fica meio aperreada, chega lá o rei e fala com ele. Quando ela chega lá, ela diz para ele o que está acontecendo. E aí Davi diz que a promessa dele que ele fez será cumprida. E aí manda chamar os servos dele, né, e Salomão. E aí ele faz de Salomão o rei, declara rei, né. A Bíblia conta que Davi foi o único rei que conseguiu ver o seu sucessor reinar. Todos morreram primeiro. Davi, ele teve a graça de ver o seu filho reinar, antes dele fechar os olhos. Ainda teve a graça de dar as coordenadas para Davi, do jeito que Deus queria. Ainda teve a graça de dar as coordenadas para Salomão, do jeito que Deus queria, né? Tanto que Salomão foi um bom rei, né? A Bíblia fala que Salomão, ele reinou por 40 anos, ele era bem novinho, ele tinha, né, a parte dos estudiosos diz que ele deveria ter mais ou menos seus 20 anos na época. E ele tinha uma sabedoria extraordinária, porque não era dele, né, gente? Era de Deus. Então, ele tinha uma inteligência, ele conseguiu trazer paz para os reinos, ele conseguiu fazer muita aliança, né, com esses reinos. Então, antes de chegar aí, tem a história de Adonias, que estava lá na festa, né, se declarando rei. Aí chegaram lá, né, já se espalhou na cidade que Salomão era o rei, e aí chegou lá. Aí Adonias não acreditou, foi um balde de água fria para ele, né? A primeira coisa que veio na cabeça dele é: Salomão vai me matar. Por que ele pensou isso? Porque quando ele se declarou rei, essa era a vontade dele, de matar Salomão, que para ele era um filho bastardo, e matar também Batseba, né, que para ele era a outra, né? Enfim. Mas não era nada disso que Salomão tinha em mente até então, né? Então, ele foi lá, né, na posse de Salomão e disse para Salomão, perguntou se ele iria matar ele. Aí ele disse: eu não vou matar você. Se você fizer toda a vontade de Deus, você será um homem livre e salvo. Livre e salvo, né? Então vá em paz. Então foi isso que o rei Salomão disse para Adonias. Então Adonias foi, mas muito revoltado, não se conformava com essa posse de jeito nenhum. Então o que ele faz? Ele procura Batseba e fala: Batseba, você sabia que eu sou primogênito, por lei, por direito, eu teria que herdar o trono. Então vá até Salomão, seu filho, que ele vai lhe ouvir, fala para ele que eu quero ter como minha esposa, a última esposa do rei, né? Que antes de Davi morrer, ele teve uma última esposa, que era bem novinha, que eu vou já ler aqui o texto.
E ele queria essa esposa do rei e também queria o trono. Ou seja, né, era uma ameaça para Salomão. Batseba, quando tem essa conversa com Salomão, o que faz? Então ele está querendo violar a vontade de Deus. Então todo aquele que queria violar a vontade de Deus, o que Salomão deveria fazer? Ele deveria tirar de circulação. Porque Deus tinha prometido para Salomão um reino, mas para que ele cuidasse, né, que não caísse na mão de pessoas que não eram da vontade de Deus. Então ele manda matar Adonias, né, por conta disso. Salomão, além de ter tido essa sabedoria, ter feito várias união com vários reinos, ele também, cada reino que ele fazia, tinha uma princesa que o rei dava para ele casar, né? Então, conforme os estudos, ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, né? Então, assim, aí começou a perdição, infelizmente, de Davi. Por quê? De Salomão. Por quê? Porque ele começou, né? Obviamente, querendo agradar as esposas, eram muitas esposas com pensamento diferente, com culturas diferentes. E tinha muitas esposas que tinha até a questão de adorar outros deuses, né? Tinha muitas que adoravam Baal, que eram outros deuses. E aí veio a perdição de Salomão, onde ele também passa a adorar outros deuses, né? Aí vem, né, a morte de Salomão, né? As escrituras dizem que ele ainda reinou por 40 anos. Aí são outra parte onde a gente vai adentrar, né? Com os estudos a gente vai entender melhor. É só uma pequena introdução para a gente entrar aqui no texto, certo? Então eu vou ler aqui o texto, certo? A luta pelo poder entre Salomão e Adonias. O rei Davi tinha envelhecido, estava idoso. E por mais que o cobrisse, não conseguia se aquecer. Seu servo então lhe sugeriram que ele procurasse para o nosso senhor o rei uma jovem que fosse solteira, que cuide dele e lhe sirva de ama. Ela vai dormir ao seu colo e aquecer nosso senhor. O rei procuraram então a jovem mais bonita de todo o território de Israel e encontraram Abisag, que é a sunamita, que era essa moça, né? Essa moça jovem e bonita, e levaram para o rei. A jovem era muito bela, passou a ser a ama e serviçal do rei, mas o rei não a manteve relação com ela, né? Também já estava muito velha, era mais para cuidar dele, dormir com ele, enfim. Enquanto isso, Adonias, filho de Agite, gabava-se dizendo: eu vou ser o rei. E arranjou um carro de guerra e cavalo, além de uma escolta de 50 guardas que mergulhava à frente dele. Seu pai, quando vivo, nunca lhe chamou a atenção, né? Aquela história que realmente os filhos de Davi não tinham limites. Ele não chamava a atenção dos filhos, né, em relação às coisas erradas. Então, eles faziam tudo o que queriam. Perguntando: por que você faz isso, Adonias? Adonias também era um jovem muito bonito e tinha nascido depois de Absalão. Ele fez acordo com Joabe, filho de Sárvia, né? Joabe é aquele que eu falei para vocês que é o chefe, né, dos exércitos de Davi, né? Depois Absalão ele fez acordo com Joabe, filho de Sárvia, com o sacerdote Abiatã, que ficaram do seu lado. De outra parte, o sacerdote Sadoque, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não ficaram do lado de Adonias, né? Ele não chamou ninguém do lado de Davi para essa festa. Adonias promoveu um sacrifício de ovelhas, bois, novilhos, cevada, junto à pedra que escorregava perto da fonte do pisoeiro. Convidou todos os seus irmãos, filho do rei, e todos os homens de Judá, todos os homens importantes.
que era um servo do rei, e não convidou o profeta Natã, e nem Banaías, e nem os valentes, e nem o seu irmão Salomão foi convidado para essa festa. Natã disse a Betseba, mãe de Salomão: Você não ficou sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei sem que o nosso senhor Davi soubesse? Agora venha cá, vou lhe dar um conselho, para que você salve sua vida e do seu filho Salomão. Vá até o rei Davi e diga: Acaso meu senhor, o rei, não jurou a sua serva, dizendo assim, que o seu filho Salomão ficará como rei depois de mim, e ele quem vai sentar-se ao meu trono? Então, por que é que Adonias está se fazendo uma festa e se declarando agora como rei? E quando você estiver conversando com o rei, eu entro, né? Aqui foi a orientação de Natã a Batseba. E estiver conversando com o rei, eu entro e confirmo o que você está falando. Entrou e confirmou, né? Então, Batseba apresentou-se ao rei no quarto, e o rei estava muito velho, e Abisag, né, que era a moça jovem que dormia com ele, a sunamita, cuidava dele, e a Betseba inclinou, quando entrava no quarto, eles inclinavam-se e prostravam-se diante do rei, e assim Betseba fez. E o rei perguntou: O que é que você quer? Betseba respondeu: O meu senhor jurou a esta serva, por Jesus, seu Deus, que vai reinar, depois de quem vai sentar-se em seu trono, é seu filho Salomão. Pois então Adonias se fez rei, ela conta a história, né? O meu senhor, o rei, não está sabendo, ele promoveu um sacrifício de muitos touros, novilhos, cevadas e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, e o sacerdote Abiatar, e Joabe, o chefe dos exércitos, né? Que o Joabe era o chefe dos exércitos. Mas não convidou o seu filho Salomão. No entanto, é para o meu senhor, o rei, que todo Israel olha esperando que ele anuncie quem vai sentar-se no trono do meu senhor, e o rei depois dele. E pode acontecer que depois que meu senhor, o rei, estiver repousando com seus pais, aqui ela tá falando para ele, né? Depois que ele morrer, eu e meu filho Salomão, né, sejamos considerados bandidos, né? Caso Adonias viesse ser rei. Então, Betseba ainda estava falando com o rei quando chega o profeta Natã, né? Como Natã tinha combinado com ela. E anunciaram ao rei: O profeta Natã está aqui. Natã foi à presença do rei, né? Também se prostra diante dele com o rosto por terra e disse: Acaso meu senhor, o rei, disse a Adonias: E quem vai reinar depois de mim, e ele quem vai sentar-se no meu trono? Pois bem, hoje ele promoveu o sacrifício de muitos touros, novilho, continuou contando a história para Davi, cevada e ovelha, e convidou todos os filhos do rei, e o chefe dos exércitos, e os sacerdotes, Abiatã, e todos estão comendo e bebendo com ele, e clamando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou este seu servo, nem o sacerdote Sadoc, nem Banaías, filho de Joiada, e nem seu servo Salomão, porque na verdade Adonias estava fazendo tudo às escondidas, então ele não ia convidar quem estava próximo do rei. Será que da parte do meu senhor o rei se fez tal coisa sem comunicar a seu servo que deveria suceder no trono, meu senhor, o rei de Davi? Salomão é ungido rei, né? Então o que que Davi diz? O rei Davi respondeu: Chame Batseba aqui. E Batseba se apresentou ao rei, e aí ficou de pé. E o rei jurou pela vida de Jesus, que me livrou de todos os perigos, né? Porque ele pagou por tudo que ele fez, mas ele lembrou que Deus livrou ele de todos os perigos, então ele lembrou do juramento que ele fez para Deus, né? Eu jurei a você, por Jesus, o Deus de Israel, que vai sentar-se em meu trono, é seu filho Salomão. Tanto que eu vou fazer isso hoje, Batseba. Eu vou fazer isso hoje. Então, Batseba se pôs com o rosto no chão, prostrado, diante do rei, e disse: Viva meu senhor, o rei Davi, para sempre, né? Porque Davi prometeu o que ele tinha prometido perante a Deus, né? Perante ao Senhor. E fez realmente de Salomão um rei, né?
Então, assim, o que que esse livro, gente, o que que essa história, né, essa pequena introdução que eu falei, essa leitura quer falar pra gente hoje? Essa leitura, ela quer nos explicar e deixar claro aquilo que a gente já sabe, mas como eu disse no início, a gente não coloca em prática, né? Ouvir a palavra de Deus. Verdadeiramente, se Adonias tivesse o coração aberto para Deus, o coração aberto para ouvir o que Deus queria, para o trono que Deus queria verdadeiramente, que já estava escrito, ele não teria feito tudo o que ele fez, né? Ele foi pela vontade dele, ele foi pela certeza, né, que ele conseguiria esse trono, porque ele era o primogênito, isso era lei, primogênito herdar o trono, mas em nenhum momento ele escutou a Jesus, em nenhum momento ele parou para escutar a Deus. Ele só queria saber mesmo do reino, do dinheiro e daquilo que ele podia fazer e nada mais, né? Diferente do que realmente Davi fez, né? Davi teve seus pecados, teve, mas Davi, ele pagou por tudo e Davi passou o resto das suas vidas ouvindo a voz de Deus. E é isso que acontece nas nossas vidas. A gente quebra a cara muitas vezes porque a gente não aceita a vontade de Deus na nossa vida. Por que que Deus deixou pra gente quando ele disse no final, seja forte e corajosos, porque ele sabia, gente, que ser forte e corajoso não é fácil aceitar a vontade de Deus na nossa vida, ainda que ela seja a melhor, mas não é fácil. Mas Deus sempre disse que a vontade de Deus é a melhor, então que a gente seja forte quando a gente quiser muito algo, né? E Jesus dizer pra gente: não, eu não vou lhe dar, não é isso, não é por esse caminho, porque esse caminho não vai te fazer bem, então que a gente possa se prostrar ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus e dizer: Senhor, esteja aqui a tua serva, eis a mim, seja feita a tua vontade na minha vida, que eu não venha, Senhor, fazer